Nós estamos aqui com o Alberto de Oliveira. Aí, Alberto, como é que você está? Tudo bom? Bom. E o Alberto Camareiro. Alberto e Alberto, né? Os Albertos. Os Albertos. Cravo na Carne. Eu devorei esse livro, cara. Devorei. Achei curiosíssimo, interessantíssimo, um assunto muito diferente, muito original e que estava completamente esquecido, né? Essa questão dos faquires e das faquirezas. Aliás, esse termo faquireza eu nunca tinha ouvido. Exatamente. Faquires. Né? Inseriram na língua portuguesa esse termo porque não existia. Não existia, né? Faquireza. Até um tempo era mulher faquir. Mulher faquir. Jejuadora. Começou com jejuadora, depois era mulher faquir. Alguém arriscava falar faquira. Até que alguém falou faquireza e colou. E todas giraram faquirezas. Simples, né? Faquireza. Exatamente. E com o movimento. Aí eu fui lá no Google, botei lá faquir. Aí eu li uma palavra de origem indiana, né? Vem da Índia e tal. Quer dizer, deve ter uma origem sagrada esse negócio. Exatamente, aquela coisa do domínio do corpo, né? Da mente sobre o corpo. Exatamente. E o significado é pobre, né? Pobre. Isso é que é curioso. Faquir significa pobre, né? Quer dizer, aquelas pessoas que faziam mesmo voto de pobreza e sacrifícios físicos, né, em prol de alguma coisa, né? Os homens santos, né? Os homens santos, silques, que se misturam com... sufis. Que se mistura com os mendigos também. Os mendigos, não sabe bem se misturam que nível de santidade que eles têm, né? Na Índia se cruza com isso, essas pessoas. Né? E aí, faquir, eu me lembro, eu não cheguei a ver nenhum, infelizmente, gostaria muito de ter visto algum. Mas eu me lembro muito do Silk, que, segundo vocês, foi o mais famoso. Foi o mais famoso. Teve uma carreira mais longa. Ele praticamente começa com essa coisa assim, quando vira o faquirismo mesmo, ele praticamente começa e ele é o último a jejuar. Em 1980, quando todos já tinham parado, o Silk ainda tentou mais uma prova. Quer dizer, nós estamos falando desses caras que se encerravam em urnas de vidro, em coisas assim, e ficavam 60, 80, 100 dias sem comer, em camas de prego, com cobras. Quer dizer, é esse tipo de... Exatamente. Porque tem muita gente que confunde com aquele faquir que enfia a faca. Que enfia a faca. Então não é esse... Então isso ainda existe, né? Isso ainda existe? Isso ainda existe em circo, em espetáculo que tem isso. Agora, esse faquir do jejum não existe mais. Praticamente desapareceu. Desde 1980 não apareceu. Assim. No circo, quando você fala em faquir, eles têm essa coisa, dos que furam bochecha com esse também prego, chama faquir. Engole fogo. Engole espada, o que cospe fogo, né? É pirofagia, mas quem faz geralmente são os faquires no circo. Esse faquir do jejum não é o faquir do circo, na verdade, embora seja uma arte circense. Teoricamente é tido como uma arte circense, mas eles não... Porque os números de faquirismo, por ser de jejum, que era assim, X dias prolongados, quer dizer, o circo tinha que ir embora. Você ficava uma semana, 15 dias, acabar o jejum. E o faquir tinha que ficar ali, sei lá, 80, 100 dias, jejuando num lugar único, não dá para sair com o circo. Então, esse faquirismo que a gente fala no livro sempre aconteceu fora da lona. Fora da lona. Não tinha instituição do circo por trás. Entendeu? Era uma atividade independente. A gente tem umas imagens aí do Silk, pedi para a Lanã colocar. O Silk foi um faquir famoso, se apresentou muito aqui em São Paulo, eu lembro. Assim, lembro de meu pai comentar coisas assim do Silk e tal. Mas eu, infelizmente, não cheguei a ver. Olha lá, Silk. Recorde mundial de jejum e tortura. E o Silk fez muitas provas. Muitas, né? Muitas provas. Pelo Brasil todo, né? Olha lá, ele deitado na cama de prego, numa urna de vidro, né? Acho que era uma coisa assim. Olha o prego, olha o tamanho do prego. Sempre numa urna de vidro. Sempre uma urna de vidro. E aí o Silk Esse é o último jejum dele. O último jejum dele. O Largo do Paissandu. Largo do Paissandu ele fez. Ele já estava idoso aí, já estava idoso. Né? Eu assisti eu fui ver. Você foi ver? Eu fui ver. Você teve chance de ver? Tive chance de ver. Era muito impressionante. Com as cobras. Exato. Ele ficava é uma gaiola de arame, alguma coisa Era uma assim? parte da urna que era com uma grade, mas o resto era vidro. Legal. E ele ficou, o quê? 100 dias aí dentro? Ele bateu o recorde. Ele ficou 115 dias. 115 dias. E quando a gente fala sem comer, é sem comer? É sem comer. Ele tomava o quê? Água?
Tem uma história que a gente chegou assim bem próximo, que assim, tinha uma associação dos faquires na França. A França foi muito forte em faquirismo. E essa associação na França mandava algumas regras. A França que é tão aristocrática, né? Mas eles eram super organizados. E eles mandavam algumas regras. Porque tinha assim, a coisa do brasileiro se filiar à associação na França. E aí, porque tinha a questão do recorde. Eles batiam o recorde um do outro. Então, esse recorde tinha que ser reconhecido por essa associação. Exatamente. Então, quer dizer, uma das regras da questão da alimentação que se perguntou, dos faquires, eles podiam tomar, além de água, suco de laranja, na verdade, uma laranjada coada. Não era nem um suco de laranja, uma laranjada coada. Vários falaram nisso, que eles tomavam laranjada coada. Caramba! Que a gente descobriu... Tantos dias tomando água e a laranjada. Exatamente. Isso era, vamos dizer, pelo menos nos faquires, as faquirezas sérias, isso era fiscalizado. Era fiscalizado. Porque o faquir teve um momento que ele era assim, meio quase como misturava um pouco com esporte. Porque nessa coisa assim do domínio do corpo, da resistência do corpo. Eu resisto ficar X dias sem comer. Então, tinha uma coisa um pouco oficial. Quando eles faziam, nas cidades maiores também, mas na cidade interior, o dia que o faquir entrava para a urna, uma faquireza, as autoridades todas iam. E a gente do exército, o prefeito, e vereadores, quem mais fosse autoridade na cidade, a imprensa toda ia. Então eles se trancavam nas urnas de vidro. Cadeados, tal. Aí os vários cadeados, eles distribuíam uma chave para cada autoridade da cidade, alguém da imprensa, alguém da política, não sei o quê. Então essa chave... Para abrir, tem que estar todo mundo ali. Exatamente. E tinha também um policiamento, dia e noite. Soldados que se revezavam policiando o faquir na urna. Essa faquireza de Campinas, que eu vi quando era criança e que é o princípio do livro, ela tinha assim uma bandeira do Brasil atrás da urna. Tinha uma coisa cívica. Era uma coisa de um orgulho nacional, uma brasileira fazendo uma prova dessa. Porque até então, por exemplo, só se tinha notícia dos faquires e faquirezas de fora. Sim. Quer dizer, foram poucas brasileiras, na verdade, né? Ao longo da história. Dos anos 20 até os 50, mulheres teve cerca de 25, mais ou menos, que a gente conseguiu... Foi que a gente conseguiu chegar. Dos anos 20 aos 50, né? Que foi as duas primeiras que a gente coloca no livro são estrangeiras. Agora, eu imagino, o trabalho que vocês devem ter tido para resgatar essas histórias. Estamos falando de coisas dos anos 20, anos 30, anos 50. 3 anos e meio de pesquisa. A história mais recente é dos anos 70, por aí. Acaba em 59, 59, né? Quer dizer, resgatar essas histórias, buscar esse material. A gente rodou bastante esse Brasil. Há pouquíssimos registros. Arquivos públicos, bibliotecas, cartórios. A gente fez muita pesquisa com familiares, mas tentamos fazer o que fizemos, porque as famílias não querem falar do assunto. Né? A maioria das famílias não querem tocar nesse assunto. É uma coisa que não é bem vista. Falar do passado agora da avó, da mãe. Agora que a gente encontrou uma neta que tem orgulho da avó e que fala disso com orgulho. Que a avó foi campeã mundial de jejum, né, que foi a Sandra, a querida Sandra. Essa neta que faz questão. Essa neta faz questão porque tem orgulho e enfim, ela tem esse sentimento que outras famílias a gente não encontrou quem tivesse. Do Silk, por exemplo? A do Silk, o filho tem orgulho do pai. O Silk é muito respeitado pela família, inclusive. E a gente conseguiu falar com ele agora, semana passada. Todo o tempo da pesquisa a gente não encontrou o filho do Silk. Agora a gente sente que o preconceito maior é com as mulheres. As mulheres, cravo na carne. Agora a gente entra realmente no livro, cravo na carne. Você estava falando da Verinha. A Verinha que te despertou a atenção para esse tipo de atividade. Eu fui ver a Verinha... Esporte, de arte, eu não sei bem o que é isso. Era uma grande loucura. Eu fui ver isso aí com 8 anos de idade. A Verinha. Eu morava em Campinas. Campinas era uma cidade, em 1958 eu estou falando, e era uma cidade muito diferente do que Campinas hoje, uma cidade interior, bem típica e tal. Então, apareceu essa mulher na cidade, se propondo a fazer uma prova de jejum e fechada numa urna de vidro, com cobras, etc. Eu lembro que eu enchi o saco do meu irmão para ele me levar, porque ele era pequeno. Quero ver. Eu acho que nem podia entrar com 8 anos de idade, eu acho que nem entrava, pagava o ingresso e tal. Meu irmão me levou. E eu cheguei lá, cara, eu enlouqueci com aquilo. Imagina você, era um cômodo, sei lá, uma sala construída, uma coisa tosca,
No centro disso tinha uma urna de vidro, que parecia um altar. Devia ter uma luz estratégica em cima, alguma coisa assim. Uma mulher linda, jovem, loira, com uma roupa azul, que era uma coisa meio odalisca de carnaval, meio Nossa Senhora, não dava para entender o que era aquilo. Tinha flores que os fãs mandavam. Mandavam, né? É. E as pessoas, assim, pregavam do lado da urna, assim, poesias. Mensagens de boa sorte, que consiga ir até o fim, não sei o quê. Muito bichinho de pelúcia. Olha que dava, assim, bichinho, e pendurava-se tudo. Virou uma instalação aqui. Era uma coisa louquíssima. Os soldados do lado ali, bancando, fazendo a guarda para provar a veracidade da prova. E eu pirei com aquilo. Aquilo mexeu com a minha vida, aquilo virou uma história. Eu acho que hoje eu faço o que eu faço, eu sou cenógrafo em função dessa experiência que eu tive. Uma coisa que despertou em mim, essa coisa do kit absurdo, porque era uma coisa muito kit, né? Na época que essa palavra nem existia. Nem existia. Não, era uma coisa de emoção, tinha uma coisa religiosa, tinha uma coisa sexual. Isso para os olhos de um moleque de 8 anos. Tem uma sensualidade por trás de tudo isso, né? E isso tudo era muito estudado e muito trabalhado. Tinha um conteúdo sexual muito forte. Desde você ver uma mulher trancada, deitada numa cama de pregos, com umas cobras se enrolando em umas cobras. Mesmo no caso da Verinha, ela não estava seminua. Teve umas que faziam de biquíni. A Verinha não. Né? Ela tinha uma roupa... Um macacão meio Gene, um gênio. Aquela coisa de odalisca. O Ferreira Goulart, ele tem um texto que ele fala dos faquires, né? E ele fala que o interesse no faquirismo é morbidamente sexual. Morbidamente sexual, exatamente. Exatamente isso, né? Explica bem. A gente tem umas imagens aí da Verinha. Eu pedi para Lalan colocar a Verinha. Verinha, uma das personagens aqui do Cravo na Carne. São fotos que você foi buscar em jornais, coisas assim? Jornais, como é que é? Jornais. Verinha, essa aí que te encantou? Essa que me encantou. Não, e o incrível foi assim, depois que a Verinha foi embora, ela fez a prova dela, terminou com sucesso e tal, sumiu de Campinas. A única referência que eu tinha, assim, faquireza Verinha. Não lembrava mais nada. E eu, quando criança, eu recortava as matérias que saíam no jornal diariamente. Então tinha quase um diário da faquireza. E assim, Verinha passou mal ontem, Verinha foi mordida pela cobra, Verinha se recupera, Verinha agora está com força e vai ficar mais X dias. Verinha foi visitada pelo Mazzaropi. Mazzaropi foi visitada. Olha lá, a faquireza Verinha terminará a sua prova. Exatamente. Nossa, quer dizer... O momento que ela saía da urna, depois de não sei quantos dias, ali 43 dias ela ficou, né? 43 dias. Ela fica 40... suplício. Exatamente. Esse dia dela sair da urna devia ser um... Porque aí tiram esse esquife, que ela ficava num lugar, lá no centro da cidade de Campinas, tiram o esquife de lá e levam para um outro salão na cidade, no centro da cidade, que ali era a grande saída da faquireza. E aí tem uma farta distribuição dos cravos, os pregos. Os cravos. Era uma lembrança, um souvenir da faquireza. Olha só. Ela numa ambulância preparada, leva para o hospital. Sim, tinha todo exame, recuperar tal, aquele negócio. Exatamente. As próximas fotos que a gente tem aí são da Mara. Mara. Essa é a Mara. Essa é a Mara. No momento que ela está entrando na urna, né? Ela foi campeã mundial também. Foi campeã mundial, reconhecida por essa associação aí, francesa. Com 67 dias. 67. Quer dizer, tinha essa coisa de uma querer suplantar a outra, né? A Verinha ficou 43, às vezes já ficou 67. Exatamente. Né? Ali é o aniversário dela, que ela estava dentro da urna. Ela comemorou o aniversário dentro da urna. E aí ela soprou a velhinha por um buraquinho da urna. Por um buraquinho da urna. Levaram um bolo para ela. E ela não pode comer o bolo, né? E tinha muitos fãs, né? Quer dizer, muita gente, né? Muitos fãs. Que ia ver, que ia acompanhar, e voltava várias vezes porque queria ver. Sim, tinha gente que ia todo dia. O processo dela, né? O andamento da... E elas deviam sair magérrimas, como é que é isso? Saiu magérrimas. E na cadeira de roda, né? Em cadeira de roda, né? Não tinha força, né? É uma forma dura de ganhar a vida, hein, camareiro? Umas não aguentavam, saíam antes. Algumas desistiram, né? Desistiram no meio da prova, ou entrava num colapso mental aí, que de repente enlouquecia e quebrava a urna e ia embora. Porque tinha um síncope dentro da urna, desmaiava. Várias histórias. Bom, é um negócio absurdo. Essa aí quem é? A Marciana? Essa é a Marciana. Essa é a Marciana. Uma foto dela com a cobra, deve estar dentro da urna aí. Isso, exatamente. Né? Marciana. Essa ela colocava a urna dentro de um caminhão.
baú e estacionava lá na Penha. Na Penha, aqui em São Paulo? Na Penha, em São Paulo. E a urna ficava dentro do caminhão. Dentro do caminhão. Exatamente. Era uma forma mais prática já. Ela se locomovia, né? Chica das Pelancas, de joelho da polícia. Não, raptei a menina Isilda. Que história é essa aí, cavaleiro? Ela é a marciana mesmo. A marciana, né? Marciana. E ela foi acusada, né, de ter raptado uma menina. Quer dizer, de um modo geral, elas têm umas histórias meio confusas. As histórias são bem bizarras. Bizarras. Você tem desde aquela que tinha uma coisa mais... um objetivo mais esportista, vamos dizer assim, esportivo, de querer fazer a prova, né? De quebrar recorde, essa coisa. E tinha as que tinham uma coisa mais de glamour, de querer a fama, de querer... Ganhar né? Ganhar uma grana. Algumas que tinham tentado ser cantora, atriz, não sei aliás, o quê. tem um caso desse. Aí acabava como aquele cara que dançava frevo no Recife. Isso, a Verinha dançava frevo. A Verinha dançava frevo. A Verinha foi pro Rio de Janeiro dançar frevo. Essa aí já é a Rossana? Rossana. Rossana era gaúcha, não era? Gaúcha. Rossana? Era gaúcha. Ela fez uma prova no Cineac Trianon lá no a gente estava falando aqui que era a meca dos faquires, das faquirezas, né? Cineac Trianon. Passava por lá. Exatamente. Era um atestado de fidelidade. E era uma grife. Uma grife. Uma grife no ponte dos faquires, quer dizer, passar pelo Cineac. Passar pelo Cineac. Dava um status ali. Faquiro brasileira permanecerá dentro de uma urna de cristal. Opa! E São Paulo era o Lago do Paissandu. Lago do Paissandu, né? Vários fizeram 20 dias sem se alimentar. Isso aí deve ter sido bem antes das outras, então, né? Porque as outras já estavam 40. Não, essa aí foi em 55. 55? A outra que fez 67 dias foi 56. Ah, é? Foi bem rápido. Bem rápido, né? O processo. Quer dizer, houve um momento que tinha muito disso, né? Muito. Pelo Brasil grande, todo, né? Aqui, São Paulo, Rio, Belo Horizonte, Porto Alegre. Pipocou nas grandes cidades e depois elas começaram a ir para o interior também. Tem um momento que a imprensa começa já não dá muita atenção, não se interessar muito, dá muita atenção. Olha que linda, essa aí essa é a Suzy King. Suzy King, com uma belíssima cobra. É a história mais complexa do livro, é a Suzy King. A mais complexa? A história mais complexa. A história mais complexa. Por quê? Porque ela tem uma vida muito maluca, né? Ela sai da Bahia e ela é dançarina, ela é cantora, depois ela vira dançarina com cobras. Atriz, ela faz televisão, e ela dava muito escândalo na rua. Entendeu? Foi ela que andou a cavalo na Avenida Rio Branco. Ela fez uma lei de Godiva em plena Avenida Rio Branco. Plena Avenida Rio Branco, centrão do Isso para anunciar o jejum. Lá, repetiu a lei de Godiva, nua a cavalo na Avenida Rio Branco. Ela sai de biquíni em cima de um cavalo, ela contrata um fulano... O nua daquele tempo era biquíni, né? E ela contrata um fulano que se veste de índio, vai na frente do cavalo. Não sei porque o índio, mas enfim, ela contratou o índio. E ela sai para a Avenida Rio Branco. E ela ia entrar para o jejum à noite, naquela noite. Mas ela fez já para chamar... A ideia era que o povo seguisse o cavalo da Avenida Rio Branco até Copacabana. O cortejo. O cortejo. Imagina a distância desse cortejo, da Rio Branco a Copacabana. Galeria Hits. Quebrou o pau, teve uma briga do carro. Não, aí derrubaram do cavalo. Ela foi escarcel, né? Então ela tinha esse senso de espetáculo, né? Tinha um senso de espetáculo. Ela gostava de um fuá, gostava de uma delegacia, gostava de sair na mídia por esses escândalos. Também é uma coisa muito típica da época, né? Tinha muito essa coisa das vedetes. Essa aí é a Ione. Essa é a Ione. E aquele cara ali era um faquir também, não era? O Banos. O Locan. Marido da Ione. Marido dela, quer dizer, um casal de faquires. E eles chegaram a jejuar lado a lado. Aqui na Praça do Correio. Aqui na Praça do Correio, em São Paulo. A urna de um ao lado da urna do outro. Ele entrou primeiro, aí ele fez um jejum de 134 dias. E ela, no meio do jejum dele, ela entrou e ficou 76 dias. Então, a partir do... Caramba. Agora, isso aí, vamos dizer, tem uma manchete aí escandalosa, come até macarronada a mulher que está jejuando. Tinha casos também Essa era a faquireza Ione falando da marciana. Falando da marciana, dedando a outra. Que elas jejuavam ao mesmo tempo. Que ela come escondido de madrugada. Exatamente. E a marciana dizia que ia quebrar o recorde dela. Né? E ela estava ali também fazendo a prova dela, então... Falava, não, porque a gente faz o exame de metabolismo basal.
E ela não faz. Então, ela acusava a outra. Sim, havia uma disputa, né? Claro, havia essa coisa, a concorrência, vamos dizer assim, né? Entre elas. Não, e tudo dava notícia, né? Tudo dava notícia. Tudo dava notícia. O livro tem uma apresentação gráfica muito legal, que a gente até já comentei isso, A gente fez com a editora Veneta, que é uma editora especial, que deu um trabalho bem legal. Os títulos que eles têm lá, né, editados são maravilhosos. E eles levaram para Casa Rex fazer a programação visual do livro. Ficou lindo. Esse vermelhão aqui e essas coisas de manchete de jornal, né? Mara Fakireza, Urbano Fakir, o artista da fome. Superou o próprio Gandhi. Olha. E ele ficava na urna de boca costurada. Boca costurada. Para provar que não comia mesmo. Olha só, que coisa. Qual é o olhar que vocês têm sobre essas pessoas, sobre essas... Vendo, conhecendo, lendo essas histórias, o que vem? Assim? Acho que primeiro tem a coisa da estética. Para mim, me pega pelo olho, primeira coisa. Né? E o que vem de emoção a partir do olho, né? Eu acho que é um universo que mexe com o limite do ser humano, até onde as pessoas podem chegar, a loucura das pessoas, né? Eu acho que isso é o fantástico, da vida, né? Até onde a loucura humana vai. Que leva uma pessoa... Muitas delas me deu muita pena. É uma coisa assim... Tem histórias tristes, pesadas. Compaixão. Mas tem uma saída... Olha o fim que essa mulher se você pensar, tem uma saída criativa. Tem uma saída criativa, jeito, né? Entendeu? Tem uma saída criativa, porque essas pessoas, se não entrassem nesse barato, por exemplo, não seriam ninguém. A identidade seria uma coisa que não... Entendeu? Você não estaria escrevendo sobre Aconteceram de algum jeito. O que seria a vida 50 delas, né? 50 anos depois. Né? Exatamente. Elas saíram de uma coisa de um... Que há fins muito trágicos, né? Há suicídios, há assassinatos. Mas elas arriscavam muito. Tá? Arriscavam muito, elas iam no limite. Pessoas que arriscavam muito. Em todos os sentidos. Imagina uma mulher nos anos 50 se colocar seminua dentro de uma urna de vidro para visitação pública, com um caco de vidro, prego, cobras... Na moral da época, quer dizer, uma mulher que fosse cantora já era mal vista, uma atriz já era mal vista, imagina uma faquireza. Só que as mulheres que faziam isso já eram aquelas que já não tinham muito a perder, né? Quando elas já chegavam num ponto extremo, elas se entravam para o faquirismo, né? Elas já tinham perdido tudo. Muito legal. São os vedetes, mártires, belas, perigosas, elas seduziram e escandalizaram o Brasil. A história de mulheres que ousaram colocar a própria vida em risco para alcançar a fama. Quem é essa da capa? É alguma ou... a Suzy King. É a Suzy King? Bonitona, hein? É bonita. Bonita mesmo. Ela era muito bonita. Ela está viva? Não. Ela morreu na Califórnia. Quem está viva dessas? A velhinha. Só a velhinha? A velhinha. A única viva remanescente, mas que não quer falar sobre isso. Não quer, virou minha amiga, a gente conversa muito. Falei com ela ontem ainda, a gente conversa muito por telefone. Já fui visitá-la mais que uma vez, mas ela quer ficar na dela. Hoje está uma senhora... pacata, vovozinha, com os netinhos. Mora com o filho, enfim, tem uma coisa assim, mais de vovó, assim, sabe? O livro está distribuído, está nas lojas, como é que é? Está nas lojas. Cravo na Carne, Fama e Fome, o faquilismo feminino no Brasil. Agora a princípio de agosto. Tá. Enfim, várias livrarias, livrarias, tá? Deve ter o site da editora também, né? Tem também na editora. A loja da editora. A loja da editora, legal. Bacana, porra, parabéns por esse trabalho. E assim, a gente queria pedir... para se alguém teve uma parente faquireza ou, enfim, foi amigo de alguma faquireza, conheceu alguma faquireza... Vocês continuam coletando. A gente continua, porque a gente vai fazer um documentário agora sobre esse tema. Que bárbaro. Então, para mandar um e-mail para a gente no famaefome@gmail.com. famaefome@gmail.com. Se tiver notícia ou tiver material, qualquer notícia, material, saber paradeiro de alguma que pode estar viva. Dica, né? Ou que tenha um depoimento, né? Assim, que viu e se impressionou, enfim, quer dividir com a gente. Legal. famaefome@gmail.com. Maravilha. Exato. Pô, Robertos. Roberto, muito prazer receber vocês aqui, camareiro. Te agradeço muito. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui. Esse tema é apaixonante, cara. Fiquei grudado nesse livro aí. Ok.